galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, criando uma to-do list no Flutter com o Provider. Eu espero que vocês realmente estejam gostando, tá, dessa série. Eu estou tentando aprofundar bastante, não fazer apenas uma simples to-do list, tá? Colocando vários conceitos importantes do Dart e do Flutter, tá? Então eu espero que vocês estejam realmente curtindo. E se estiverem, deixem então a curtida aí, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. E se quiserem aprofundar em Dart e Flutter, o link está na descrição para a próxima turma do Flutter Dicas Bootcamp. Fechou? Bom, vamos lá então continuar aqui. A gente vai então continuar a nossa To-Dos Screen, legal? Que está aqui nesse Stateless Widget. Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse Stateless Widget para um Stateful Widget, já que eu vou precisar usar o init state e eu vou colocar um estado de carregamento e um estado de erro dentro dele, legal? Então vamos clicar com o botão direito em Stateless Widget, refatorar e converter para Stateful Widget. E aí convertemos então aqui para Stateful Widget, onde a gente tem o nosso Stateful Widget aqui. E aí a gente cria o estado, passando, né, esse estado que a gente está criando aqui, né, que é esse state aqui. Legal? Então aqui dentro, o que a gente vai fazer, né? Lembra que eu falei que a gente vai ter 3 estados no total. Um é um estado de erro, o outro é o estado de carregamento e o outro é o estado da nossa lista, né, da nossa lista aqui de tarefas, certo? Então eu vou adicionar duas variáveis aqui. Uma para saber se está carregando e a outra para saber se tem algum erro. E caso as duas sejam, por exemplo, se o isLoading, né, ele for false e se a nossa mensagem de erro ela for nula, quer dizer que deu tudo ok, tá? Deu tudo sucesso e ele não está mais carregando. E aí sim a gente pode mostrar então a nossa lista de tarefas. Caso não esteja carregando, e o nosso erro seja diferente de nulo, aí a gente vai mostrar a mensagem de erro. E caso ele esteja carregando, a gente vai mostrar um feedback aqui para o usuário que está carregando, né? E mostrar aquele Circular Progress Indicator para dar um feedback para o usuário, tá? Então vamos lá criar a variável. Ela vai se chamar bool isLoad, né? Quer dizer, vai ser o tipo bool, né? Booleana, true ou false, né? False ou verdadeiro. E ela vai ser chamada isLoading, que eu vou setar ela como true. Por quê? Porque quando eu for criar esse Stateful Widget aqui, né? Eu já quero inicializar ela como verdadeiro, tá? Posso inicializar ela tanto aqui quanto no init state, mas eu já inicializo aqui que fica mais fácil, legal? Então, já inicializo ela como true, como verdadeiro. E aí, a próxima variável é um string que pode ser nulo, que é o nosso erro, certo? E o erro ele pode ser nulo ou não, né? Porque a gente pode ter um erro ou não. E aí a gente coloca ele como string, porque ele vai vir direto como a mensagem de erro, certo? Agora então vamos implementar aqui o nosso init state, né? Então eu vou escrever aqui init state, eu dou um enter, e aí a gente dá um override, né? Lembrando não, né? Acho que nem falei sobre isso, mas o init state, ele faz parte aqui do nosso state, né? Do nosso estado aqui. E aí ele vai ser chamado, a primeira função, né? A ser chamada quando o nosso state for inicializado é esse init state. E aí depois ele vem aqui para o build, né? Nesse caso, já que a gente tem apenas o init state e o build. Legal? Vamos apagar esse // to-do aqui. E aí a gente vai adicionar a seguinte função aqui. Widgets binding e .instance.add post frame callback. Não se assuste com o nome da função. Para entender ela é bem simples. Só vou tirar o timestamp aqui que eu não vou usar. Vou colocar um underline. E é o seguinte. Aqui dentro dessa função, a gente vai criar uma outra função que vai ser chamada load to-dos and done to-dos. Que ela vai carregar as tarefas feitas e as nossas tarefas aqui. Só que para carregar essas tarefas, a gente precisa recuperar a nossa instância do nosso to-dos controller que a gente criou na última aula, dentro do main, certo? Se a gente abrir o main aqui, a gente criou a nossa instância aqui do to-dos controller, e aí a gente precisa recuperar usando o read ou o watch, como a gente viu na última aula. Só que nesse caso, como a gente só vai ler, né? Ler é o read, né? Read em inglês é ler. A gente só vai ler os dados e chamar uma função de lá de dentro, certo? E aí então a gente precisa, né, do context, né? Lembrando que para conseguir recuperar a nossa instância, a gente precisa do context no provider. E aí, para isso, a gente precisa adicionar essa função aqui, add post frame callback, que ela é basicamente falando que ela só vai ser, como é que eu falo?
invocada na hora que a gente tiver o nosso contexto aqui criado, certo? Então ele vai chamar o build aqui, vai criar o nosso contexto aqui deste widget, e aí a gente vai então conseguir usar ele para poder saber, né, em qual parte que a gente está da nossa árvore de widgets e conseguir recuperar essa instância que a gente criou dentro do main. Legal? Então vamos lá. Vamos então criar esta função, né, que vai se chamar load to-dos and done to-dos. Carregar as tarefas e as tarefas feitas. Vou dar um Ctrl C nela. E aí aqui embaixo, então, ela vai ser um future void. Dá um Ctrl V. Async. E aí, vamos lá. Bom, eu vou usar o await, então já adicionei o async aqui dentro. Aqui na função, certo? E aí, vamos lá. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou falar que o isloading, ele é verdadeiro, tá? Mas você já não setou o isload verdadeiro aqui? Sim. Porém, se tiver dado algum erro, o isloading ele vai ir para false. E aí, quando a gente clicar no botão para tentar atualizar de novo, né? Essa função para chamar de novo, né? Para a gente tentar novamente, a gente precisa novamente, então, setar para true para mostrar de novo o feedback para o usuário que está carregando. Legal? E aí, a gente também, né? Por causa disso, a gente precisa setar o error para null, né? Para nulo, porque se ele tiver dado um erro antes, a gente precisa setar para nulo antes da gente tentar novamente. E aí, caso ele dê o erro novamente, ele vai setar de novo o erro para mensagem de erro, certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter uma variável aqui chamada error loading to-dos, que é a mensagem, né, de erro, que ela pode ser nula ou não. E aí a gente vai fazer um await context.read, na verdade eu vou pegar esse context.read e vou colocar ele aqui em cima. E vai ser o nosso to-dos controller, que a gente vai recuperar a instância dele, né? Então, to-dos controller. Certo? Então, a gente está usando context.read, né? Apenas para ler a nossa instância do to-dos controller, que a gente está recuperando, que a gente criou dentro do main, aqui, certo? No change notifier provider. Então, essa instância que a gente vai recuperar aqui no to-dos controller é exatamente essa instância aqui que a gente criou. Legal? E aí, então, recuperando, a gente vai pegar ela e fazer um to-dos controller load to-dos para carregar, então, as nossas tarefas. Aí eu vou fazer uma condição context.mounted, certo? Eu já vou explicar o porquê do mounted, certo? E aí aqui dentro a gente vai fazer um final string error loading done to-dos vai ser igual a await to-dos controller .load done to-dos, certo? Deixa eu salvar, deixa eu tentar fazer uma coisa, apagar aqui e apagar aqui. Tá. Bom, acho que na verdade a gente não vai precisar, tá? Já que a gente conseguiu recuperar nossa instância aqui do to-dos controller, a gente não vai precisar adicionar esse isMounted, tá bom? Eu vou explicar o porquê do isMounted. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou pegar esse context aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou substituir pelo to-dos controller. Vamos salvar. Context.read, to-dos controller. Vamos tirar o isMounted. Certo. Então, por que ele tá dando esse erro aqui e antes não tava, tá? Se a gente colocar o mouse aqui em cima, ele tá falando don't use build context across async gaps. Try rewriting the code, do not reference the build context. Bom, o que isso quer dizer, né? Quando a gente chega aqui, ó, a gente está recuperando, né, a instância usando o context, né? Só que, se a gente sair dessa tela, vamos supor que a gente de alguma maneira consiga sair dessa tela aqui. Quando a gente sai da tela, o context dessa tela, ele passa a não existir mais, né? Já que o context ele é como se fosse o endereço aqui deste widget, certo? E o widget é toda essa tela aqui, certo? E aí, essa aqui ela é uma função assíncrona. A função assíncrona, ela não... aqui a gente está esperando, tá? Só que pode ser que quando a gente chega aqui na linha 41, a gente tenha apertado algum botão que ele não tem mais o context. E se ele não tiver mais o context, a gente vai ter uma exceção aqui nessa linha. Então vai dar algum problema nessa linha, certo? E aí o que a gente faz, então, para solucionar isso? A gente usa o if context.mounted, ou seja, se o contexto, né, está montado, ou se a gente ainda tem
a nossa tela aqui mostrando, aí sim a gente pode então chamar esse context aqui, porque ele ainda existe, certo? E aí, senão, ele vai vir e passar e não vai dar nenhuma exceção, tá? E aí, o outro jeito de resolver isso, né, é voltando aqui, criando, né, como eu fiz aqui, né, o context.read, o todos controller, e aí vem aqui, ó, e substitui isso aqui pelo todos controller, já que eu criei ele aqui antes, tá? E eu já tenho ele salvado, eu já tenho ele aqui salvo dentro desse todos CTRL. Legal? Fechou? Espero que tenha ficado claro, tá? Sei que é um pouquinho difícil de entender isso aqui, ainda mais quando eu... sobre assincronismo, né? Essa parte é um pouquinho mais difícil de entender. Event loop, eventos, né? Até uma aula sobre isso no Flutter Dicas Bootcamp, mas espero que tenha ficado um pouquinho claro aqui para vocês, tá bom? Agora, então, usar 2 enters aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma checagem de error loading todos diferente de nulo. Deixa eu só mudar o teclado aqui para inglês, para conseguir usar o ou aqui. Meu teclado aqui tá bem esquisito. E aí, ou então, né, error loading done todos diferente de nulo. Aí aqui a gente vai fazer um set state error igual a error loading todos ou error loading done todos, tá? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou checando se a gente teve ou um erro ao carregar as tarefas ou um erro ao carregar as tarefas feitas, tá? Então, diferente de nulo, né? Porque lembrando, né? Se a mensagem for diferente de nulo, quer dizer que deu um erro. E se aqui a mensagem for diferente de nulo, também teve um erro. Então, aqui, ou esse erro vai ser diferente de nulo, ou esses dois erros vão ser diferentes de nulos quando entrar aqui. Legal? E aí, o que vai acontecer é que a gente vai fazer que o erro, né, que a gente criou aqui em cima, ele vai ser igual ao error loading done todos, só que o error loading done todos, ele pode ser nulo, né? E aí, se ele for nulo, esse aqui não vai ser nulo. E aí a gente faz, então, ou esse aqui, tá? Então, se esse for igual a nulo, a gente vai usar esse, né? Essa mensagem de erro. E se esse for diferente de nulo, a gente vai usar, então, essa mensagem de erro para colocar aqui dentro da nossa variável de erro, certo? E aí, depois de fazer isso, depois de assumir, depois de colocar, né, essa nova valor aqui dentro da nossa variável de erro, a gente vai chamar o set state, né? E aí a gente vai chamar o build novamente e reconstruir a tela aqui mostrando esse erro aqui, em vez dessa lista de tarefas. Legal? Bem confuso também, espero que tenha ficado claro, tá? Tento explicar nos mínimos detalhes, que às vezes pode até ficar chato, né? Para quem já sabe, mas eu quero realmente que vocês entendam. Legal? Bom, agora então, aqui fora dessa condição, né? A gente vai fazer um set state isLoading igual a false, né? Ou seja, ele parou de carregar, tá? Agora, antes de terminar essa aula, eu só vou recapitular aqui como que vai funcionar o nosso fluxo aqui. Bom, então ele vai carregar essa tela e ao carregar a tela, o init state vai ser chamado. O init state sendo chamado, a gente vai adicionar essa função addPostFrameCallback para o context ser construído, né? Para o context ser criado. E aí a gente conseguir acesso a ele para recuperar a nossa instância do todos controller. Então, aqui ele vai ter sido construído, né? Já o context. E aí a gente vai então invocar esta função. Invocando essa função, a gente vai falar que o isLoading é true, ou seja, a gente vai estar no estado de carregamento das nossas tarefas. E a gente está falando que o erro ele vai ser igual a nulo. Então, a gente não teve um erro ainda. E aí, a gente vai recuperar aqui, então, a nossa instância do nosso todos controller. Vamos carregar o nosso load todos, que ele pode ter um erro. E se ele tiver um erro, vamos colocar aqui dentro dessa variável. E carregar a nossa lista de tarefas feitas, que também pode ter um erro. E aqui a gente vai verificar se teve um erro de carregar tarefas ou erro de carregar a lista de tarefas. Se tiver o erro, a gente vai passar, né, o valor do erro para dentro desse error aqui e dar um set state, que aí no set state a gente vai fazer uma condição aqui dentro dos widgets, depois, na próxima aula, que a gente vai mostrar então essa mensagem de erro, se houver realmente
este erro. E aí aqui embaixo a gente faz, né, o set state para isLoading igual a false, né, para a gente colocar o isLoading, né, o está carregando para false, e aí a gente não mostra mais o feedback para o usuário que está carregando, tá? E aí caso aqui nenhuma dessas tenha sido diferente de nula, a gente vai ter, né, o nosso estado da nossa to-do list carregada, que aí a gente vai então pegar a nossa to-do list aqui dessa instância, to-dos controller, e aí a gente vai mostrar aqui pro usuário. Fechou? Muita informação, eu sei, tá? Se for preciso, reveja os vídeos que a gente está fazendo aqui dessa playlist. O importante aqui é realmente passar a informação e que vocês entendam, tá? E se tiver alguma dúvida também, é só mandar nos comentários que vai ser um prazer de ajudar. Fechou? Valeu, Coder, e espero na próxima aula conseguir terminar aqui essa to-dos screen. Valeu e até a próxima aula.